Clarice Oliveira fala conosco, direto de São Paulo, sobre a postura que deve ser adotada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva diante do presidente Donald Trump. Qual é a toada aqui no Brasil? Clarice, segundo a sua apuração, boa tarde. Boa tarde para você, Tainá. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando bastidores aqui hoje. Tainá, o movimento do presidente Lula, por enquanto, tem sido muito claro, que é o de reforçar esse discurso pacificador, lembrando que existe todo um interesse do presidente petista em se posicionar internacionalmente como um possível mediador de grandes conflitos. Lula tem adotado essa postura recorrentemente ao longo do seu mandato, já fez isso anteriormente, como você mesma acaba de lembrar, Tainá, e enxerga nisso um capital importante do ponto de vista diplomático para a sua imagem como líder, tanto aqui no Brasil, olhando para as eleições deste ano, mas olhando para fora do país mesmo. Lula, segundo a gente ouve de todos os seus interlocutores, tem esse trabalho, essa vontade de se posicionar internacionalmente como aquele cara, como dizia Barack Obama. Essa é uma vontade de Lula para encerrar a sua biografia. Agora, no contexto atual, isso ganha uma relevância ainda maior, tanto pelo processo eleitoral aqui no Brasil, quanto para a estratégia do Brasil nas relações comerciais com os Estados Unidos. Até por isso, né, Tainá, esse encontro do presidente Lula com Donald Trump, que está previsto para acontecer neste mês, em tese previsto por enquanto, a gente não tem uma confirmação e o atual momento é extremamente turbulento, pode ser adiado, mas esse encontro neste momento se torna ainda mais estratégico para o presidente brasileiro, que faz esse trabalho de articulação da própria imagem fora do Brasil. Ali, sob um holofote internacional, Lula ganharia uma projeção mundial muito maior, porque os olhos estão todos voltados para os Estados Unidos neste momento, para qualquer movimento do presidente americano Donald Trump. E se Lula tem a oportunidade de conversar com o Trump sobre este assunto, mesmo que isso entre de maneira marginal numa discussão sobre outros temas de interesse dos dois países, para Lula individualmente é muito interessante do ponto de vista de política externa e do ponto de vista pessoal, de fortalecimento da sua própria imagem. Então a gente precisa esperar para ver se, primeiro, esse encontro vai permanecer na agenda de Donald Trump. Se permanecer, isso por si só já é um gesto, uma simbologia muito grande para o presidente brasileiro, mas a gente tem que esperar para ver se isso vai de fato acontecer e de que forma Lula pode então tentar capitalizar essa história toda. Por enquanto, o discurso, como você disse, as informações de Brasília que vêm para a gente do Palácio do Planalto são essas. Cautela, cuidado para não melindrar o governo americano de maneira alguma. Lula tem uma postura de ser crítico do conflito, mas não está fazendo um ataque, uma queixa direta a Donald Trump. Então, isso deve ser mantido, muito cuidado para preservar essa relação que é tão estratégica para o Brasil neste momento, tanto do ponto de vista comercial, por conta aí do tarifaço, é claro, que segue na mesa de negociação, quanto do ponto de vista geopolítico diplomático. Agora vamos ver quando esse encontro acontece, né? Se é em meio a esse conflito. O próprio presidente Lula chegou a comunicar que faria o encontro ainda nesse mês de março. Agora, conversando hoje com fontes do Itamaraty, eles dizem que esse encontro não está fechado. Estão, na verdade, na expectativa de um chamado do presidente americano e, como pano de fundo também, avaliando a dimensão e a extensão desse conflito agora.